Graça e paz, igreja. Você está feliz de estar aqui hoje? Você está mais feliz do que se estivesse em casa assistindo Fantástico? Agora se eu fosse perguntar do jogo do Corinthians, aí diminuiu o amém, né? Amém. Queridos, é uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu creio firmemente no meu coração que Deus vai tocar a tua vida hoje. Não por causa de mim, mas por causa da própria palavra dele. E eu creio que em cada um de nós existe um rio de água viva que flui do seu interior e que flui do meu interior. E esse rio, quando a gente permite que ele saia de nós, ele atinge ao seu irmão, ele atinge ao seu amigo, ele atinge ao seu vizinho, e essa pessoa ela começa a receber vida, e ela começa a ter a sua vida completamente transformada por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a arma mais poderosa que existe. A Bíblia fala que ela é como uma espada de 2 gumes, ela corta, separa a alma do espírito. Nenhuma arma, nenhuma técnica, nenhuma sessão nenhuma terapia, nenhuma sessão com nenhum tipo de psicólogo, com médico, com nenhum tipo de psiquiatra, o que você conseguir nomear, ele vai conseguir chegar a tal ponto de separar a tua alma do teu espírito. Mas a palavra de Deus chega lá. Às vezes a gente chega num ponto nas nossas vidas que a gente pode achar que não tem mais solução. Às vezes a gente está tão enredado em problemas, em desafios ou situações diferentes que a gente não estava esperando. Mas a palavra de Deus, ela é a solução para tudo na nossa vida. Então, toda vez que a palavra é pregada, não perca a oportunidade. Ontem nos jovens, nós comentamos um pouco sobre o Kairos, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é um tempo oportuno. Ele é diferente do nosso tempo cronológico, que a gente vive um dia após o outro. O tempo de Deus é como se fosse uma inserção na nossa linha do tempo. E se a gente está disperso, se a gente está distraído, se a gente não está reconhecendo o momento, a gente corre o risco de perder o tempo de Deus, o tempo oportuno. Então, pegue o tempo de Deus para você. Não deixe ele passar. Não fique inerte. Não fique distraído. Não fique pensando em outras coisas. Mas pense no que o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Amém? Queridos, o título da palavra de hoje, eu coloquei assim: a experiência de viver a vontade de Deus. Muitas vezes, na nossa vida, a gente pode ter um encontro com a vontade de Deus. Eu creio que quando Jesus estava andando por essa terra, teve muitas pessoas nas cidades por onde ele passou, que as pessoas elas tiveram um encontro com a vontade de Deus, mas um encontro pontual, porque Jesus passou pelas cidades e ele curou aquelas pessoas, e talvez aquelas pessoas não fizeram nada com aquilo. Elas foram curadas, receberam o que elas queriam e voltaram para viver as suas próprias vidas. Às vezes, a gente se chega para Deus só para a gente receber alguma coisa que é da vontade dele. Às vezes a gente está precisando de uma bênção, às vezes a gente está precisando de uma libertação, às vezes a gente está precisando de uma cura em algum aspecto da nossa alma, do nosso corpo. Só que depois, quando a gente recebe esse impacto da vontade de Deus na nossa vida, a gente corre o risco de voltar a viver da mesma forma como a gente vivia antes. E a gente deixa de experimentar o que Deus tem para nós todo dia. A gente deixa de ter essa experiência diária com a vontade de Deus. Então, mesmo nós sendo filhos, mesmo nós sendo cristãos, a Bíblia ela fala que existe um para quê. O que acontece? É uma condicional. Às vezes a gente acha que por a gente ter aceitado a Jesus, a gente tem tudo o que a gente tem. Deixa eu colocar isso em boas palavras. Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o tudo de Deus. Mas a gente precisa de uma atitude nossa para a gente viver esse tudo dia após dia. E se a gente não tem essa atitude, a gente fica à mercê do plano perfeito de Deus para nós. Você está falando, mas onde é que está escrito isso? Romanos 12. Abra lá a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim, deixa eu ler aqui, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que ali? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia ela coloca uma condicional para que a gente experimente a vontade de Deus dia a dia, momento a momento em nossas vidas, na sua forma plena. Que é o que? A gente precisa se transformar. A gente tem que permitir que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. E como é que a gente transforma as nossas vidas? Quando a gente renova a nossa mente. Nós não somos transformados de outra forma. Nós somos transformados quando a gente renova a nossa mente, dia após dia. Aí a gente começa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então o que acontece? Jesus, ele passava pelas cidades e ele manifestava a vontade de Deus, que é trazer cura, que é trazer libertação, que é trazer um novo entendimento. As pessoas que não tinham esse encontro, elas ficavam à mercê. A mesma coisa pode acontecer com a gente hoje. Mesmo sendo filhos, a vontade de Deus pode estar passando num caminho que você não está inserido. Mas a gente precisa se inserir. E a maneira de se inserir nessa vontade é através da renovação da nossa mente. Amém? E como é que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela tem 3 características. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. O que isso quer dizer? A primeira é muito óbvia. Às vezes a gente não para pensar. Se a vontade de Deus é boa, ela não é uma vontade maldosa. A vontade de Deus não é má para você. Maurício, mas o que é? Se Deus, ele de repente está colocando no teu coração para você se mudar de uma cidade lá para a África ser missionário, a vontade dele não é maldosa para você. Ele não está levando você para o lugar que ele quer te levar porque ele quer se vingar de você, ou porque ele tem prazer em ver você sofrer, ou porque aquilo não é o melhor para a sua vida. A vontade de Deus, ela é boa. Ela é boa. E todo dia e todo tempo a vontade de Deus é boa. Ela não é uma vontade má. Segundo ponto, que a vontade de Deus ela é agradável. A gente fala tanto sobre qualidade de vida, a gente fala tanto sobre viver em paz. A vontade de Deus, ela proporciona isso. Quando a gente está vivendo a vontade de Deus, a gente vive uma vida mais agradável, porque a vontade de Deus ela nos dá prazer. Porque nós fomos feitos, nós somos criados à semelhança de Deus, para que a gente viva o propósito dele. O lugar que a gente vai ter mais prazer, o lugar que vai ser mais agradável para nós, é no centro da vontade dele. É vivendo no caminho que ele planejou para nós. Isso é a vontade de Deus, ela é agradável. E às vezes a gente fica se iludindo com pensamentos do tipo: mas eu fazer a vontade de Deus, eu vou ter que abrir mão disso, eu vou ter que abrir mão daquilo, eu vou ter que fazer aquilo e aquele outro. Poxa, mas eu vim no domingo de noite, estou deixando de fazer alguma coisa. E durante a semana a gente começa a ter um monte de ideias nesse sentido. A vontade de Deus é agradável. O lugar que você vai ter mais prazer na sua vida é na vontade de Deus. O lugar que você vai ver a maior parte da bondade ou toda a bondade de Deus na sua vida é quando você está na vontade dele. E em terceiro lugar, a vontade de Deus ela é perfeita. O que isso quer dizer? Perfeito, se você olhar na raiz, no léxico ali no grego, esse perfeito ele dá a ideia de completude. O que é isso? Você não precisa mais nada além daquilo que Deus está te dando para você ser perfeito. Se eu trouxesse um bebê aqui, o bebê que foi apresentado, e colocasse ele no chão e ele saísse andando, você acha que aquilo era perfeito? No mínimo esquisito, né? O bebê começa a andar ali com 1 ano, tem uns pouquinhos mais precoces ali. Mas o que é um bebê perfeito? É um bebê que chora, é um bebê que engatinha, é um bebê que é bebê. O que é um adulto perfeito? Um adulto perfeito é um adulto que toma decisões, que arca com as consequências de suas decisões, e quando ele é contrariado, ele não vai chorar que nem um bebezinho, porque ele não seria um adulto perfeito. Mas o perfeito, para Deus, é o completo. Então, às vezes a gente fica pensando assim: poxa, eu gostaria de um carro que ele é o dobro do valor do carro que eu tenho hoje. Aí você pensa, será que um carro que é o dobro do valor que você tem hoje é perfeito para você?
Será que ele não está acima daquilo que você precisa? Da mesma forma que um bebê falando com 6 meses de idade, não é esquisito? Ah, não, mas a casa perfeita para mim é uma casa com 10 quartos, é uma casa com 7 banheiros e pelo menos umas 5 empregados para dar conta de tudo, né? Será? Então o que acontece? Às vezes, a gente chega num momento com Deus que a gente fica pensando, poxa, eu gostaria de ter mais, eu queria ter mais coisas, eu queria ter mais carro, eu queria ter uma casa maior, e a gente entra nesse ciclo vicioso, mas a gente não para pensar se é o que é o perfeito para nós. Quando a gente entende que aquilo que Deus nos dá é perfeito, significa que não precisa de mais nada para que a gente seja completo. Tudo que a gente tem é o que em Deus é o que nos torna completo. Jesus, que nem dizem o ditado popular, Jesus não tinha um lugar para cair morto. Ele não tinha um terreno onde ele pudesse ser enterrado. E Jesus era perfeito. Jesus era perfeito. Jesus não foi o homem mais rico. Jesus não foi um monte de coisa que a gente tem. Eu acredito que ele não tinha muitos carros. Jesus era perfeito. Por quê? Porque ele entendia que em Deus, aquilo que ele tinha era o que fazia ele perfeito. Era o perfeito para ele, era o adequado para ele. Não precisa de mais nada. Então, a gente começa a entender, e conforme eu já for falando aqui, já começa a perceber que o fato de você entender a vontade de Deus já está te colocando dentro da vontade dele. Ficou confuso, né? Mas você começa a meditar sobre a vontade de Deus, que nem a gente está fazendo aqui. Você já começa a se inserir na vontade. Talvez você estava insatisfeito com a sua vida, ou com o salário que você ganha, ou com as roupas que você tem. Mas quando você começa a entender que Deus tem o que é perfeito para você, você começa a realmente, eu não preciso de mais que isso. Não preciso de mais que isso. Às vezes você começa a entender que o salário que você ganha já é suficiente. Não quero dizer para você ficar acomodado e não querer evoluir na vida. Eu quero dizer para você ficar contente. Contente com o que Deus tem. Contente com o que Deus tem para você. A vontade dele é boa, ela não é uma vontade maldosa. Então quando Deus pede para você fazer alguma coisa, quando Deus tira alguma coisa de você, ele está sendo bondoso com você. A vontade dele é agradável, ele dá prazer. Você estar fazendo a vontade de Deus, está dentro da vontade de Deus, você vai ter mais prazer do que em qualquer outro lugar no mundo. E a vontade de Deus é perfeita, porque você não precisa de mais nada para cumprir com a vontade dele. Amém? Então eu queria tomar um tempo, antes da gente entrar aí no grosso da palavra, para que a gente tivesse uma experiência com essa vontade de Deus. Do jeito que você está, eu queria convidar você a fechar seus olhos. Respire bem fundo. Agora, eu queria que você se imaginasse entrando nessa dimensão da vontade de Deus. De repente, por algum milagre, você começa a viver 100% daquilo que Deus quer para você e do que Ele planejou para você. Aí você entra na sua casa e você encontra seus familiares e você está vivendo 100% da vontade dEle. Seus familiares se amam, seus familiares se doam um para o outro. Na sua casa é um lugar, um ambiente onde cada um se serve, onde cada um gosta de estar junto com o outro. Vocês fazem refeições à mesa, todo mundo junto e todo mundo dá risada. É um ambiente onde você ofende e é ofendido, mas você já encontra o perdão e já encontra a forma de pedir perdão. Agora imagine você entrando no seu ambiente de trabalho, nessa dimensão da vontade de Deus, onde você consegue produzir, você consegue estar satisfeito com aquilo que você está fazendo, você tem um bom relacionamento com os seus colegas, com o seu chefe. De repente você sai do seu trabalho, encontra os seus amigos e você começa a viver a vontade de Deus ali. E você percebe o mover do Espírito Santo conduzindo cada um dos seus relacionamentos, cada um dos ambientes que você está. E quando você chega na igreja, no fim de semana, você está vivendo 100% da vontade de Deus. Você percebe pessoas celebrando, pessoas se alegrando com a sua presença, pessoas que conhecem a sua intimidade, mas não te expõem, pessoas que oram por você, pessoas que querem te abraçar, que querem estar junto, pessoas que se amam num amor fraterno.
Amém. Pode abrir seus olhos. Você se sentiu bem de estar nesse ambiente? É esse ambiente que você pode viver todos os dias. Não é a ausência de conflito, mas você perceber a direção do Espírito Santo em cada momento da sua vida. Quando você está passando por dificuldades, o Espírito Santo te conduzindo no caminho que você precisa andar. Essa é a dimensão da vontade de Deus que a gente pode viver. E não só isso, a gente foi até onde a nossa criatividade deixou. Deus vai muito mais além do que a gente consegue imaginar. O que seria viver nessa dimensão todos os dias? Como que você estaria hoje se você conseguisse viver todos os dias nessa dimensão da vontade de Deus? Aí eu tenho uma pergunta para fazer. Deus, ele escolhe para quem ele disponibiliza essa vontade. Ele selecionou algumas pessoas específicas. Não é o pastor que recebe essa vontade plena, ou é o cara que é líder, ou é o bambambam não sei da onde, ou ele disponibilizou essa vontade para todos? Você acha que Deus ele conseguiria segmentar dessa forma, separar? Eu creio que Deus disponibilizou para todo mundo. E a diferença é quem acessa essa vontade ou quem não acessa. Como que a gente acessa? Aqui. Renovação da nossa mente, que vai nos gerar uma transformação para que experimentemos a vontade de Deus. Então o segredo para experimentar a vontade de Deus, 100% dela, é que a gente renove a nossa mente. Essa deveria ser uma prática diária de todo cristão, de todo filho de Deus. Um cristão, ele deveria ser inconformado com a forma como ele age repetidamente, se é uma forma nociva. Um cristão, ele devia ser totalmente inconformado com a maneira velha de pensar, daqueles valores que ele trouxe da vida anterior. Um cristão devia ficar totalmente indignado quando ele vê que um sentimento dele está atrelado a algum pensamento egoísta, ou está atrelado a alguma coisa invejosa ou ciumenta. O que eu queria hoje é causar essa indignação, não com o outro, mas consigo mesmo. E uma das coisas que eu vou falar aqui hoje é sobre o autoquestionamento, que é uma das formas que eu percebo como a gente consegue renovar a nossa mente, como a gente consegue entender o que os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas reações e ações, elas estão gerando em nós. A gente precisa se questionar, mas a gente chega lá, amém? E para a gente chegar lá, eu queria contar uma história, até para dar uma quebrada aqui no clima, né? Não, brincadeira. Quem já foi lá em casa sabe que eu tenho 2 cachorros lá. Um deles é um cachorro maiorzinho, tem uns 15 quilos, 15, 16 quilos, e ele é branco, ele tem o pelo comprido. Só que depois a gente veio para Paranavaí e a gente começou a raspar o pelo dele porque é muito calor para ele aqui. E tem um menorzinho que tem uns 5 quilos, que tem pelo preto, também é meio comprido. Só que quando a gente veio para Paranavaí, aconteceu um fato muito interessante. O nosso portão ele é eletrônico, e a gente esqueceu de fechar o portão, e o nosso cachorro ele pegou e deu uma fugida daquelas. E ele fugiu exatamente para um terreno vazio que tem na diagonal da casa. E quando eu descobri onde é que ele estava, que eu fui atrás dele, trouxe ele para casa, ele estava cheio, mais entupido de carrapicho. Vocês chamam de carrapicho aqui? É carrapicho, né? Então tá bom. Ele estava cheio de carrapicho, e ele estava com o pelo longo, porque a gente não tinha cortado. Ele estava assim, totalmente verde, assim, por trás, aqui por baixo, no pescoço dele estava grosso de carrapicho, na pata, no rabo dele, ele tinha uns pelão comprido, assim, ele estava inteiro cheio de carrapicho. Quando eu trouxe ele para casa, claro que os carrapichos começaram a dar trabalho para ele. E o que ele começou a fazer? Ele começou a tentar tirar os carrapichos, e toda vez que ele tentava tirar, ele machucava a língua dele. Aí ele tirava e ele ficava fazendo assim, ó, para tirar o carrapicho dali. E ele tentava tirar os da barriga e se coçava, e ele ficou numa luta ali. Até que eu percebi que não ia adiantar, eu ia ter que ficar lá um bom tempo tirando os carrapichos dele. E foi o que eu fiz. Eu peguei ele,
dei um jeito de acalmar ele ali, coloquei ele atrás das minhas pernas e comecei a tirar os carrapichos. Aí quem começou a se machucar fui eu, não foi ele. Aí toda vez furava a minha mão, eu me machucava, às vezes eu tinha que puxar com força, puxava o pelinho dele, ele se irritava. Aí eu tive que pegar a tesoura, começar a cortar o pelo dele. Imagina aquela cena. Eu fiquei, quanto tempo? Eu fiquei uns 40 minutos, né? Não, deu 2 horas a primeira vez? Nossa, meu Deus do céu. Foi muito trabalhoso. Aí o que aconteceu? Enquanto eu estava tirando o carrapicho, aí parece que teve uma hora ele falou assim, não, agora tá bom. Ele pegou e saiu correndo de mim e fugiu, e ele ainda cheio de carrapicho. Deu falando para ele, não, ainda tem que tirar. Aí eu fui lá, corri atrás dele de novo, ele me evitando, ficou aquele negócio. Até que eu consegui pegar ele, coloquei ele de novo aqui, comecei a tirar todos os carrapichos. E ele ficou limpinho, bem branquinho, bonitinho, de novo com pelo meio feio, com corte esquisito, mas não tinha mais carrapicho, pelo menos. Aí passado mais uns dias, né? Aconteceu a mesma coisa. A gente deixou o portão aberto, ele fugiu, foi de novo para aquele terreno lá, vazio. Quando ele voltou, ele estava cheio de carrapicho de novo. Falei, cara, não acredito nisso, esse cachorro parece que não pensa, né? Aí vai eu de novo, tira a mesma seção, tira aqui do pescoço dele, tira tudo limpo, enfim, deixei ele limpo. Daí você deve estar se perguntando, o que isso aqui tem a ver com a palavra, né? O que acontece? Queridos, quando a gente vem do mundo para Deus, a gente vem cheio de carrapicho, mas cheio de carrapicho. É tanto carrapicho que você não tem noção da quantidade de carrapicho que a gente traz para o reino dos céus. Por quê? O meu cachorro, ele só conseguia ver uma quantidade de carrapicho que tinha nele, só os que tinha aqui assim no corpo dele, nas patinhas. Ele não sabia o que estava por cima, pelas costas, ele não sabia o que estava no rabo ali, até que ele conseguia ver. Mas a maior parte dos carrapichos ele não conseguia ver. Quando a gente vem para Deus, a gente vem da mesma forma, cheio de carrapicho. E o que são esses carrapichos? São os valores que a gente traz do mundo. Você já ouviu falar naquela frase que na prática a teoria é outra, não? Por exemplo, assim, isso daí o pessoal fala bastante em faculdade, né? Você estuda uma teoria, que nem nós publicitários, né, Welin? Você estuda uma teoria de como fazer campanhas publicitárias, como estudar o público-alvo, você tem que fazer pesquisa de opinião, pesquisa de satisfação e não sei o quê. Na hora de você fazer a campanha mesmo, você, quer saber, nem vou fazer pesquisa, nada, é isso que eu estou sentindo aqui, você faz. Aí o que acontece? Aí vem aquela frase, não, é que na verdade, na prática, a teoria é outra. E essa frase, ela é muito certa. Porque o que acontece? Para cada atitude nossa, para cada reação nossa, para tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, a gente age, existe um valor por trás. É um valor o quê? Que ele está afirmando ou ele está validando a sua atitude. Quer saber como é que funciona? Você já teve um chefe que grita com você, não? Eu já tive. Nossa, agora ficou forte. Eu já tive um chefe que ele gritava com todos os funcionários. Agora você me explica, por que esse chefe grita com os funcionários? É porque ele gritava com todos, ele não selecionava. Com todos. Por quê? Porque existe um valor por trás dele, ou melhor dizendo, dentro dele, que valida a atitude dele. Existe um valor que diz para ele assim, a única forma de você conseguir fazer com que os teus funcionários produzam é se você gritar com eles. Se ele não tivesse esse valor, ele agiria diferente com os funcionários. Como eu tive outros chefes que me conseguiam tirar mais produção de mim sem precisar gritar, mas me servindo, por exemplo. Então o que acontece? Existe um valor que está validando, existe uma teoria que está validando a sua prática, indiferente se ela é nociva ou se ela é boa. Existem valores e esses são os carrapichos. Já viu uma pessoa que serve? Por exemplo, deixa eu honrar o seu Chico. Cadê o seu Chico aqui? Tá ali. Esse aí mesmo. Já viu o seu Chico? No lugar que ele tá servindo. Se ele está aqui na igreja, ele é o cara que está arrumando as cadeiras, ele não consegue ver um papel aqui no chão, ele deixa tudo arrumadinho ali atrás, ele deixa tudo pronto para que a gente possa, o seu Chico e a equipe dele, na verdade sim, é a família, né? Eu nunca vi uma família que serve mais. Mas o que acontece? Existe um valor dentro do seu Chico, da família dele, que está validando essa atitude deles. Que diz assim, no ambiente que eu sou um servo.
No ambiente que eu estou, eu sou um servo. E tem gente que tem um valor que é assim: no ambiente que eu estou, eu devo ser servido. Então tem gente que chega nos ambientes e eles não fazem nada, esperam que as pessoas sirvam. Não, e você tem que pegar as coisas para a pessoa, e você tem que fazer do jeito que a pessoa quer, e sempre assim: me sirvam, me sirvam. São dois valores que estão validando atitudes. Um valor está refletindo o modelo bíblico, e outro valor está refletindo lá o carrapicho que a gente trouxe de fora. Já viu uma criança que manipula? Não. Dentro da criança existe um valor que diz para ela assim, que a única forma de eu conseguir presentes dos meus pais é se eu começo a manipular eles. Como que funciona isso? Ela começa a chorar, ela se joga no chão, ela faz escândalo, ela começa a bater a perninha quando está no supermercado. Por quê? Ela descobriu que quando ela faz os pais passarem vergonha, os pais dão coisas para ela. Então o que acontece? Existe um valor, um carrapicho que grudou lá nela e diz assim: não, eu tenho que fazer dessa forma. É a forma de eu ganhar coisas, porque se eu não fizer dessa forma, eu não vou ganhar coisas dos meus pais. Você já viu um cristão que ora? Não. Você pode pensar num cristão que não ora. O cristão que ora, ele tem um valor dentro dele falando assim: eu oro porque eu acredito que o meu Deus ouve as minhas orações. E eu acho que é um tempo bem investido orar. O cristão que não ora tem um valor dentro dele que diz algo mais ou menos assim: não vale a tempo orar. Não vale o meu tempo orar. Vale às vezes mais agir. Orar eu faço quando sobra tempo. Uma pessoa, quando você faz uma reunião com uma equipe de trabalho, ou no seu próprio trabalho, existe aquela pessoa que às vezes não fala nada. Ela fica quieta a reunião toda. Eu já fui muito tempo assim. Eu não falava nada. Qual que era o valor que estava dentro de mim? A minha opinião, ela não é importante. A minha opinião não é importante. Só que isso é um carrapicho que a gente traz do mundo. Agora, se você fizer a mesma pergunta para o Espírito Santo, o que você acha que você vai escutar dele? Chegar para ele e falar assim: Espírito Santo, o que você acha da minha opinião? Com certeza ele vai falar que é super importante, porque você é criatura de Deus, você é feita à imagem e semelhança de Deus, e você tem toda a capacidade criativa de Deus dentro de você. É isso que o Espírito Santo vai falar. Agora, você já viu uma pessoa que não se defende quando ela é insultada? Não. O que é o mais natural de fazer? Quando você é insultado, você já retruca. E ergue o volume, né? Porque ganha quem tem mais volume na discussão. Uma pessoa que não é insultada, não retruca quando é insultada, é bem provável que existe um valor dentro dela que ela sabe quem é o advogado dela. O meu advogado é que faz justiça por mim, não é eu. Cadê o Wellington? Não é assim, Wellington? O cliente tem que ficar quietinho, né? Senão o cliente vai falar bobeira, né? Deixa o advogado que entende de lei, deixa ele responder por você. Ele vai responder bem melhor. Nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo. Ele vai nos defender da melhor forma possível. Quando a gente retruca e quando a gente quer ficar ganhando no grito, a gente tem um valor dentro de nós que diz que é assim mesmo, que eu tenho que fazer justiça com as minhas mãos. Eu não posso levar desaforo para casa. Já ouviu essa frase? Eu não posso levar desaforo para casa. Onde é que já se viu? A pessoa vai me humilhar aqui em público e eu tenho que ir para casa com isso assim? Todas as pessoas vendo que eu fui humilhado? Não, as pessoas têm que ver que eu que fui o superior. Então o que acontece? A gente começa a se deflagrar com uma série de carrapichos, que são valores que a gente traz do mundo. Maurício, como é que a gente pega esses carrapichos? Simplesmente por viver. Simplesmente por viver uma vida longe de Deus. O que todo mundo passou. O que todo mundo passou aqui. Então, às vezes, você já tem uma caminhada de 10 anos com Deus, você já tem uma caminhada de 5 anos com Deus, chega uma pessoa que acabou de se converter, entra na igreja e você quer que ela esteja limpinha que nem você. Aí quando a pessoa ela solta um palavrão na tua frente, você fala: meu Deus, você falou palavrão. Isso é inadmissível para um filho de Deus, um príncipe. Aí você começa a teologicar, espiritualizar a situação. Mas a pessoa ela acabou de entrar na igreja, é um carrapicho que está ali. Se você está vendo esse carrapicho da pessoa, ajuda ela a tirar. Então o que acontece? Da mesma forma,
como o meu cachorrinho ele conseguia tirar alguns carrapichos, tem alguns carrapichos que a gente mesmo consegue tirar. É uma forma de lidar com a pessoa, é quando você percebe que você foi grosseiro, quando o Espírito Santo vai dando luz. Agora tem outros carrapichos que você não vai conseguir tirar de jeito nenhum, que é aqueles carrapichos que estão aqui nas costas, bem no meio das costas, que você nem alcança direito. E você vai ficar se debatendo e se debatendo com aquilo lá, e você vai ficar sofrendo, mas às vezes você não deixa ninguém chegar na tua vida para tirar aquele carrapicho. Ou às vezes você não chega em nenhum momento para você mostrar para a pessoa, falar, ó, eu tenho esse monte de carrapicho aqui nas minhas costas, me ajuda a tirar, pelo amor de Deus. Mas a gente chega lá também. O que são os valores, os carrapichos que eles nos trazem? Eles são contrários à vontade de Deus. Os carrapichos eles sempre vão ser maldosos, sempre vão ferir ou você ou as outras pessoas. Os carrapichos eles sempre são desagradáveis, eles vão fazer a pessoa que está junto com você ter desprazer, porque você acha que um funcionário que trabalha com um chefe, que vive gritando com ele, você acha que ele tem prazer de trabalhar num ambiente desse? Não tem, não tem. Você pode até conseguir um resultado a curto prazo berrando com o funcionário, mas pode ter certeza que não vai ser prazeroso para ele. Não deve estar sendo prazeroso para ele. E os carrapichos, os valores que a gente traz do mundo, eles são sempre incompletos. Na Bíblia fala que a sanguessuga tem 2 filhas, e o nome delas é Dá e Dá. Você sempre vai querer mais. Eu quero um carro melhor, um carro com 4 portas, aí aparece o Veloster. Não, eu quero um carro com 3 portas. Não, eu quero um carro com 5 portas, eu quero um carro com 17 lugares, sei lá o que você consegue imaginar. Aí você chega naquele nível, você vai querer mais, porque é sempre incompleto. Não, mas eu preciso mais. Se eu tenho dinheiro, eu tenho que mostrar para o mundo que eu tenho dinheiro. Então eu compro um carro melhor. Eu já tenho um carro, eu compro uma moto. Eu já tenho um carro para mim, para minha esposa, eu compro mais um, para eu poder escolher o carro de fim de semana e o carro durante a semana. Ah não, mas a casa começa a ficar muito pequena, então eu compro mais uma casa, ou uma casa maior. E você começa, nesse você começa a entrar num ciclo vicioso, que é para você procurar o conforto e saciar a sua alma nos seus bens materiais. Você sempre vai se sentir incompleto, você sempre vai se sentir descontente com aquilo que você tem. E isso é um ciclo vicioso. Eu falo isso porque eu já entrei nesse ciclo. Quando eu olhava para os colegas de trabalho meu, ou quando eu olhava para as pessoas que estudaram comigo com a mesma idade, começando a ganhar mais que eu, e eu sempre achava, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso, eu sou tão inteligente, eu sou tão não sei o quê, eu tenho que ganhar mais salário. Por quê? Eu não estava entendendo a vontade de Deus, que é perfeita. Ela é completa, ela é plena, não precisa de mais nada. Mais nada. A Bíblia ela fala assim, que já nos foi dado tudo para a piedade. O que é piedade? É você ter atos piedosos, você fazer a vontade de Deus, você agir com piedade ou com compaixão pelas pessoas. Ou seja, para você exercer o teu chamado, para você exercer o teu ministério, para você exercer o teu propósito. A Bíblia ela te garante que hoje você já tem tudo o que você precisa para fazer a vontade de Deus. Não precisa de mais nada, porque a vontade de Deus é perfeita. Tudo que vier a mais está sobejando, transbordando, que nem o Wellington falou na palavra de oferta, transbordando para tocar outras vidas. Nós já temos tudo e não precisamos de mais nada. Aí você me pergunta, mas Maurício, se eu aceito a Jesus, eu preciso continuar me limpando? Eu já não fico limpinho uma hora? É a mesma coisa do meu cachorro. Eu já tinha limpado ele inteirinho. Aí de repente, quando ele estava limpo, antes dele ir para a segunda vez lá fora, ele apareceu com um carrapicho, um só. Eu falei, meu Deus, aonde que ele pegou esse carrapicho? Deve ter caído. Aonde que ele pegou? Dentro de casa. Dentro de casa, sabe, no ambiente perfeito? E às vezes, a gente na nossa própria família, a gente vai colocar um carrapicho no outro. Que é o quê? Um valor trazido pelo mundo. De repente você vai ver o exemplo do seu pai, você vai ver o exemplo do seu irmão mais velho, e aquilo ele entra um valor que gruda em você. Mas meu Deus, em casa, no ambiente santo, um ambiente que a presença de Deus está ali? Sim. Às vezes é ali mesmo. Por isso que a gente tem que avaliar. Depois, quando eu vi o cachorro com aquele carrapicho, falei, nossa, ele pegou aqui dentro de casa. Fui lá, tirei, joguei no lixo. A Bíblia ela fala lá em João 13:10.
João 13:10. Isso daí é quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Aí Pedro, ele fala essa frase aqui para ele, né? Primeiro Pedro fala que não quer que Jesus lave os pés, né? Pedro é engraçado, né? Não, lava meus pés não. Aí daí depois Jesus fala, não, tem que lavar. Aí ele fala isso aí. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele estava falando de Judas. Quem já foi comprado pelo sangue de Jesus? Quem já virou ovelha de Jesus, filho de Deus, não precisa mais ficar virando filho de Deus de novo. Então se você, quando a gente faz apelo, você vem várias vezes aqui para frente, você não precisa mais. Veio uma vez, tá bom. Já entregou sua vida para Jesus, tá bom. Às vezes você quer reconfirmar a sua aliança com Deus, mas tudo bem. Mas assim, não precisa vir todo domingo. Por quê? É o mesmo princípio dali. Se já foi lavado pelo sangue de Jesus, você precisa só o quê? Lavar os pés. O que é os pés para o cristão? É o lugar que ele toca o mundo. Quantas vezes você, quando está assistindo um filme com a sua família em casa, de repente você vê lá uma cena de traição e aparece uma cena de sexo no filme? Várias vezes. Hoje muitos filmes têm. Ou quantas vezes você está passeando pela cidade e de repente você vê um outdoor falando que você precisa de tal roupa para ser feliz. Ou quantas vezes você vê numa novela ou qualquer coisa que você consegue ver a forma como as pessoas lidam umas com as outras. Valores do mundo. Você está tocando o seu pé no mundo conforme você vive, mesmo estando dentro da igreja, mesmo já sendo cristão. E Jesus ele fala, você não precisa tomar banho de novo, você só precisa lavar os seus pés. O que é isso? A gente chegar, quando a gente vê esse tipo de situação, percebe que é um carrapicho que está querendo grudar em você, você fala, não, isso aqui não gruda mais, lava os pés, lava os pés. E você tem que trazer essa autorreflexão, autoquestionamento, para ver se o valor que você está vendo num filme, num outdoor, numa propaganda, conversando com seus amigos, ou conversando com seus pais, com seus parentes, se aquilo é um valor no modelo bíblico, ou se é um valor no modelo secular. Se ele for um valor meio secular, você tem que lavar seus pés. Eu deixo essa parte do mundo. Não quero que isso entre mais na minha vida. Isso é o que Jesus estava falando ali. Não precisa mais tomar banho inteiro, só os pés. E a gente precisa se limpar dos carrapichos, usando todos os recursos que Deus nos dá. Quais são esses recursos? Agora vamos para a parte bem prática. O primeiro recurso que eu chamei de autolimpeza é o que todo cristão pode fazer e deve fazer. Lembra que a gente está falando para viver, para ter uma experiência de viver a vontade de Deus. Nós precisamos exercitar a autolimpeza. Da mesma forma que o meu cachorrinho lá, ele estava se limpando, tirando aqueles carrapichos, a gente precisa fazer isso todo dia. Como é que a gente faz? Pela palavra. Salmo 119, 105. Aí, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O salmista estava falando que não existe outra luz, não existe mais nada que ilumine o caminho dele, a não ser a palavra de Deus. Quando a gente está trilhando o nosso trabalho, nossa família, a gente tem que estar trilhando em cima disso aqui, da palavra de Deus. É ela que ilumina os nossos caminhos, não pode vir uma lanterninha de LED ali do lado. Não, mas se você iluminar desse jeito aqui vai ser melhor. Olha esse caminho aqui que eu estou apontando. Não, a palavra de Deus. Primeiro lugar que a gente vai encontrar para a gente fazer essa autolimpeza na palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro de princípios. Ela está recheada de princípios e valores que nos fazem viver a vida que Deus espera de nós. Ter essa experiência de viver a vontade dEle. Segundo lugar, através da oração. Isaías 55, 9. Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos
do que os vossos pensamentos. Como que você quer se colocar nessa dimensão dos pensamentos de Deus, se não se relacionando com Ele? É impossível, é impossível. Nós precisamos ter a prática da oração todos os dias da nossa vida, não só os dias, mas todo momento, para que a gente entre nessa dimensão. Você consegue pegar uma trena e medir a distância da terra até o céu? É impossível, porque não existe recurso humano que consiga dar essa medida. Da mesma forma, a palavra de Deus está falando, não existe recurso que você alcance para ver onde estão os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos. Quando você passa por uma situação difícil na sua vida, Deus está olhando lá na frente. E que nem a Agnes ela pregou ontem, a situação, os obstáculos que você está passando hoje, as dificuldades que você está passando hoje só estão fortalecendo as suas pernas para aquilo que você está precisando passar lá na frente, para aquilo que Deus quer usar você. Todo desafio, ele fortalece você. Por isso os pensamentos dele são mais altos. Só que se a gente quer viver aqui, nesse plano, a partir do momento que a gente vê um desafio, a gente quer afrouxar. E a gente quer dar um passo para trás e falar, não, isso aqui não é a vontade de Deus, não é assim, não é assim. Lembra, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade dele é boa, não é maldosa. E a gente precisa entrar nesse nível de relacionamento com Deus, para que a gente comece a discernir a vontade dele, para que a gente entre nessa dimensão. E o terceiro ponto ali é o autoquestionamento. Provérbios 4, 26. Provérbios 4, 26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que a Bíblia está falando? Avalia. Por que você gritou com o seu marido? Por que você gritou com a sua esposa? Existe um valor dentro de você que está validando a sua atitude. De repente alguém te corrige em alguma coisa, alguém fala alguma coisa que você precisa consertar, uma autoridade sobre a sua vida, um colega, e você começa a se sentir mal, inferiorizado. Por quê? Pondera. A gente precisa se autoquestionar e a gente precisa gastar tempo com isso. Eu, nessa semana que passou, eu cheguei numa loja aqui em Paranavaí e eu fui fazer uma proposta para a mulher da loja lá, e eu tinha um produto que eu queria ver se ela poderia trocar comigo. Ou que eu pudesse... Eu queria negociar alguma coisa com ela. Quando eu cheguei com o produto, a mulher ela olhou para mim assim, ela falou assim, não. Ela nem quis ir ver o produto que eu tinha, ela nem quis encostar no produto. Cara, eu fiquei muito bravo, meu. Eu saí daquela loja, a Agnes estava junto, falei, cara, eu não acredito no tipo da mulher. Ela nem queria escutar o que eu tinha para falar, ela só fez uma cara feia assim. Aí a gente tinha que viajar para Cianorte. Aí eu ainda estava com aquele sentimento ruim. Aí eu comecei a falar com a Agnes. Falei, cara, por que eu estou me sentindo mal assim? Por quê? Ela não fez nada de mal, era um direito dela dizer não. Mas a questão é, por que eu me senti fiquei tão emocionalmente instável naquela situação? E eu conversando com ela, e o Espírito Santo conduzindo a conversa, eu descobri que na verdade não foi que ela rejeitou minha proposta. Eu me senti rejeitado por ela, pareceu que ela me rejeitou. Aí claro, quando se sente rejeitado por alguém, ou por Deus, ou por sei lá quem, se você se sente, você vai ficar abalado. Aí eu pude entender que eu tenho que separar as coisas. Ela estava rejeitando a minha proposta, não a minha pessoa. E se ela estava rejeitando a minha pessoa também, o problema é dela. Mas a questão é, existia um valor, um carrapicho que estava grudado em mim, que eu precisei me questionar para que aquele carrapicho pudesse sair. E eu pudesse viver uma vida melhor. Então depois eu fiquei tranquilo, perdoei a mulher, entendi o que estava acontecendo comigo, e daquele momento em diante estava tudo certo, não tinha mais problema nenhum. Se você grita com as pessoas, se você não oferta, se você sonega impostos, se você suborna um policial quando você leva uma multa, existe um valor que está validando todas as suas atitudes. Existe uma teoria que está validando isso que você está fazendo. Se você suborna um policial, por que você suborna? Ah, porque eu não quero gastar dinheiro. Pode ser que também você ache que não vale a pena pagar a multa.
porque você acha que tem um governo corrupto e você acha que é a forma de você fazer justiça. Aí se você chega nesse ponto, você percebe que você está querendo fazer justiça, não deixar Deus fazer. Existe um valor que está validando as suas atitudes. Se de repente alguém te ofende e você fica indiferente com a pessoa, já parou para pensar por que você faz isso? O pessoal fala de dar gelo, né? Os namorados aí. Vou dar um gelo aí de umas 3 semanas. Por quê? Porque você se sentiu ferido pela pessoa e você quer que a pessoa ela sinta o mesmo que você sentiu. Porque você acha que é injusto você se sentir ferida e aquela pessoa não se sentir ferida. Então você dá um gelo na pessoa para que ela... Porque o que você está fazendo? Você está privando a pessoa de receber o teu amor. Não é o que acontece? Tem pessoal rindo. Todo mundo que deu gelo em alguém está rindo agora. Existe um valor que está validando. Se é um pecado que você está cometendo, se é uma atitude boa, se é uma atitude negativa, existe um valor que está validando a tua atitude, a minha atitude. E muitas vezes, quando a gente começa a se questionar e quando a gente começa a se deflagrar com esses valores, isso pode trazer dor e pode trazer choro. Da mesma forma que o meu cachorrinho começou a sentir muita dor na língua dele, que ele ficou incomodado, é a mesma coisa a gente. Não é gostoso você mexer... isso daqui agora eu vou falar aí da minha... Você já brincar com esterco? Às vezes você põe assim uma palha, ou tem lugar que esterco, ele tá tudo paradinho, não tá fedendo nada, né? Aí começa a cutucar naquilo lá. Uma vez a gente fez um retiro de jovens... Eu corto depois. Uma vez a gente fez um retiro de jovens que tinha uma caça ao tesouro. Aí, muito bacana, tudo, tinha as pistas para você ir lá, vai no lugar, pega o tesouro, vai para outro, pega outro e vai pegando as pistas. O último lugar, o último tesouro, a pessoa que teve a ideia de caça ao tesouro, ela colocou num montão de... O que era aquilo? Era esterco, não era? Cara, é isso, ele não sabia que era esterco, é por isso que eu conheço a experiência. Tinha um monte de palha em cima e no meio era esterco, ele colocou lá dentro. Cara, agora pensa, umas 30, 40 pessoas revirando aquele esterco para achar o último. Cara, fedeu tudo, cara. A unha ficou fedorenta, assim, Nossa, cara, parece que encalacrou em todo mundo, assim, você tomava banho, você raspava com aquelas buchas novinhas, assim, e tava lá em você ainda o cheiro. Aí depois a gente ainda teve culto e tal, lá no retiro, foi aquela coisa, né? Cara, mas revirou, ficou aquele fedorzão lá. Quando você começa a mexer nos seus valores, vai feder. Vai feder. E vai dar dor e vai dar choro. Por quê? Porque você vai dizer, mas eu vivi a minha vida inteira assim. Isso, mas a forma como você viveu até hoje está sendo nocivo para você e está sendo nocivo para as outras pessoas. Existe um valor que é superior a esse que você está vivendo. Esse é o valor da palavra de Deus, do reino dos céus. Mas para isso a gente precisa arrancar esse valor que está nos conduzindo até então e a gente implantar o novo valor da palavra de Deus. Fazer uma reprogramação, uma atualização de software pro Rafinha, né? Esse Rafinha entendeu essa aí, né? Você precisa se reprogramar. E para você fazer isso dói. Porque você fala, mas meu Deus, foi sempre assim. Mas eu sempre lidei com as pessoas assim. Mas todas as vezes eu lidei com as pessoas sendo grosso, porque eu consegui resultado assim. Mas todos os funcionários que eu tive até hoje, eu precisei gritar com eles, porque é só assim que fazia eles produzir. É o valor que você está vivendo até hoje. Mas existe um valor superior a esse, que está sendo nocivo para nós e para as pessoas. A segunda forma que a gente tem de os recursos, né, de Deus, para que a gente possa reavaliar e a gente possa permitir que os valores da palavra de Deus entrem em nós, não só entrem, mas internalizem, comecem a fazer parte do nosso ser, é a gente começar a participar ou participar mais intensamente de reuniões com outros cristãos. Existe uma teoria por aí que diz que se você quer trabalhar no valor de uma pessoa ou na crença que a pessoa tem, sabe aquele tipo de crença assim, todo político é corrupto? Isso é uma crença, não é uma verdade. Se você quer mudar essa crença numa pessoa, a teoria diz que você tem que subir um nível, você tem que começar a falar de identidade para a pessoa. E se você for por esse caminho, se você quer trabalhar a identidade de uma pessoa, você tem que trabalhar a filiação dela. O que isso quer dizer? A pessoa, ela tem que estar inserida
no meio das pessoas que têm as mesmas práticas que ela, os mesmos objetivos que ela, para que ela entenda qual é a sua identidade. Lembra da historinha da águia que caiu no meio do galinheiro lá? E a águia começou a viver que nem galinha. Por quê? Porque ela estava afilhada com outras galinhas. E ela assumiu que por fato dela estar com outras galinhas, ela é uma galinha também. O que foi? O ambiente transformou a identidade da águia. Até que ela descobriu que ela não é uma galinha, mas é uma águia. O que ela precisa fazer? Precisa andar com as outras águias. Se nós somos filhos de Deus, nós não conseguimos viver a plenitude do que Deus tem para nós vivendo sozinho, isolado. Não tem como. A gente viveu a vida inteira no mundo, rodeado por pessoas que não são filhos de Deus, e com aqueles valores, aqueles carrapichos, e a gente olhando ali em volta, a gente falou, meu Deus, eu sou isso aqui, eu estou afiliado a isso. Quando a gente se entrega nos caminhos do Senhor, a gente entra para um ambiente como o da igreja, ou para um grupo familiar, e a gente começa a entender como que é ser um filho de Deus, e aquilo começa a moldar a nossa identidade. Aí a gente começa a entender. Então participar de reuniões com outros cristãos, como os cultos de sábado, culto de domingo, integração que a gente tem, ou os retiros que a gente vai ter aí com os jovens, ou retiros da igreja, isso é essencial para que a gente possa entender os princípios de Deus, renovar a nossa mente e começar a viver a vontade dele mais intensamente em nossas vidas. Amém? E o último, que é o mais intenso, é o que eu chamei aqui de pastoreio individual, ou o relacionamento 1 a 1. O que aconteceu nesse momento? Quando o meu cachorrinho ele chegou tudo cheio de carrapicho para mim, eu olhei aquela situação e falei, eu preciso cuidar dele. E eu comecei a tirar os carrapichos. E comecei a tirar, e foi um tempo sofrido porque eu precisei gastar tempo com ele. E ele estava se machucando porque eu precisava arrancar o pelinho dele. E eu estava me machucando. E essa parte que eu gostaria que a gente entendesse. Quando a gente está no 1 a 1, trabalhando para arrancar os valores que o mundo deixou, as marcas que o mundo deixou, o nosso pastor é bem provável que vai se ferir com essa situação. Teve uma situação que eu vivi com a Agnes recentemente, faz já alguns meses. Eu nunca mais tinha sentido esse tipo de coisa, mas eu tive uma crise fortíssima de ciúme. Injustificada. E para quem não sabe a minha história, eu tive um outro relacionamento antes, que eu rompi no noivado. E quando eu estava no meio daquela situação com a Agnes, eu cheguei para ela e falei, Agnes, eu não sei, parece que desconectou, eu não entendo mais que você me ama. Alguma coisa na minha cabeça deu curto-circuito que eu não entendia mais que ela me amava, parece que simplesmente cortaram isso. E eu comecei a falar com ela. E foi um momento de muita dor, porque quem gosta de falar isso para uma pessoa? O que você mais quer com a pessoa que você ama é que ela entenda que você se sente amado por ela. E eu cheguei, eu falei para ela, eu me sinto assim, mas eu gostaria que você fique... Eu começou a me dar crise, tchutchu, que eu achei assim que ela vai me abandonar. Aí eu cheguei para ela, eu quero que você fique comigo por causa de quem eu sou. Quando eu abri meu coração com ela, eu fui deflagrado com um valor que eu tinha de anos atrás, que é essa questão de abandono. A Agnes, ela olhou nos meus olhos, ela me deu um abraço, mesmo eu tendo ferido ela com o que eu falei. Mas foi essencial para que aquele valor arrancasse de uma vez por todas na minha vida. O teu pastor vai acontecer isso com ele. Às vezes você vai chegar para ele, você vai abrir o teu coração, existe um valor de rejeição, e eu acho que você está me rejeitando. E você vai jogar isso na cara dele. E ele vai olhar para você e ele vai entender que é um valor que está no teu coração. Às vezes isso vai acontecer, isso pode acontecer, vai acontecer com o teu líder de grupo familiar. Não desista. Líderes, não desistam quando isso acontecer com você. Pastores, não desistam quando isso acontecer. Você está ajudando as pessoas a se limpar. E quando você ajuda as pessoas a se limpar, você vai se ferir. Você vai se ferir. Mas o benefício de você limpar uma pessoa, ajudar ela a tirar esses carrapichos, é muito superior àquele sofrimento temporário. Muito superior. Que não se pode mensurar. Existem pessoas que andam junto com você, que elas andam por 2 anos e só te dão trabalho.
A pessoa vem para perto de você, ela vai para o mundão de novo, ela vem de novo, vai para o mundão, vem para perto, e você toda vez arrancando carrapicho. Toda vez que o meu cachorrinho saía de casa, ele voltava cheio de carrapicho, eu tinha trabalho com ele de novo. E a pessoa faz isso com você insistentemente, você toda vez. Persevere, uma hora ele vai ficar limpo. Ele vai ficar limpo. Ele vai ficar limpo. E às vezes a pessoa vai te ferir. Então o pastoreio, 1 a 1, atendimento pastoral, ou o grupo familiar que nós vamos começar ano que vem, ou quando você chamar fazer um atendimento com uma liderança, qualquer coisa, use esse tempo para você falar assim: pastor, dá uma olhada nesses carrapichos que tem aqui atrás, eu não consigo tirar sozinho, eu preciso de ajuda. E uma coisa que às vezes tem sido muito negligenciada na igreja, o amigo íntimo. Conforme mais velho a gente vai ficando, menos amigos a gente vai tendo. Ou dá pra gente dizer que os amigos que não eram tão amigos, eles vão se distanciando. Provérbios 27, 17. Como ferro, com o ferro se aguça ou se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ali, ó, como ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Amigos íntimos, a gente precisa ter amigos íntimos. No momento que eu estava em crise com o meu noivado, da primeira vez, eu tinha um amigo íntimo que ficou do meu lado o tempo todo. E eu chegava para ele, eu falava assim, o nome dele é Rafael, eu falava: Rafael, eu estou fazendo tudo errado, Rafael. Está acontecendo isso, a gente vai terminar, Rafael, está acontecendo isso. E ele ficou do meu lado o tempo todo, porque tinha que arrancar aqueles valores. Um amigo íntimo vale muito mais do que qualquer dinheiro pode comprar. A gente pode ter um monte de colega, mas muitas vezes a gente deixa de viver plenamente a vontade de Deus porque a gente não tem um amigo íntimo quem a gente pode abrir o coração. E às vezes a gente precisa desabafar, todos precisam desse entretempo, abrir o coração, receber a ministração. E o amigo íntimo é aquele que vai te direcionar para o teu propósito. Não é aquele que vai ficar te bajulando, mas às vezes é aquele que vai falar para você na tua cara que você está fazendo errado e que você deveria fazer diferente. Então tenha um amigo íntimo. Ah, mas eu não tenho amigo. Você não tem amigo, eu falo isso para mim também, porque talvez você não investe o suficiente para ter amigo. Quando você era adolescente, quando você era criança, você investia incontáveis horas junto com seu amigo. Você acha que isso não gera amizade? Agora pensa, quantas horas você investe hoje com seus amigos? Quanto dinheiro você investe hoje com seus amigos? Quantas vezes você entra em contato com um amigo íntimo, ou que você quer que se torne íntimo, só para perguntar como é que ele está, só para você ter um momento de conversa, sem você precisar cobrar alguma coisa dele, sem ter nenhum projeto em andamento, não, simplesmente por conversar. Se a gente quer ter amigo, a gente precisa em primeiro lugar ser amigo. O amigo que a gente gostaria de ter, a gente precisa ser. Então esses são os recursos que Deus nos fornece para que a gente possa tirar esses valores, ou melhor, trocar esses valores, para que a gente viva plenamente a vontade de Deus. Queria convidar a equipe do louvor. Experimentar a vontade de Deus é uma nova dimensão para o cristão e é condicional à sua atitude de transformação através da renovação da mente. A gente viver a vontade de Deus plenamente não é uma coisa automática que acontece com o cristão. A vontade de Deus está disponível, Ele não está retendo de ninguém, mas Ele está esperando que a gente se achegue a Ele, para que a gente possa viver essa vontade. E essa vontade, essa experiência de viver a vontade dEle, ela está condicionada à renovação da nossa mente. Não adianta de nada a gente frequentar o ambiente, a gente andar com outras pessoas cristãs, a gente ler a palavra, se a gente não está disponível a mudar aquilo que está aqui na nossa cabeça, para que ela se amolde à palavra. E não o contrário, às vezes a gente quer que a palavra se amolde ao que você está pensando. Não, você abrir as suas defesas, abrir as suas fortalezas e falar: deixa a palavra de Deus mudar a minha cabeça. Quando não renova a minha mente, é impossível que eu acesse a vontade plena de Deus para a minha vida. Se você é daqueles que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser para sempre assim, não vou terminar a música.
Se você é desse que diz assim, eu posso te garantir que você nunca vai viver a vontade plena de Deus. Parece uma maldição, mas isso é o que está na Bíblia. Nós não podemos ser assim. Nós temos que dizer assim: eu vou viver tudo que está escrito aqui, tudo que o Espírito Santo revelar, para que eu transforme, para que eu renove a minha mente. Eu vou fazer um esforço para fazer isso. Aí sim eu começo a dar passos em direção a viver a plenitude da vontade de Deus. Para que haja plenitude da vontade, é imprescindível a transformação através da renovação. É imprescindível. Então como é que eu atinjo essa transformação? Os 3 pontos: autolimpeza, todo dia, reuniões com outros cristãos, a igreja fornece isso para você. Cultos domingo, culto sábado, integração, a gente está sempre fazendo alguma coisa com os jovens. Você nunca vai deixar de ter um lugar para você frequentar que tenham outros irmãos da fé seu, para que você saiba como que é ser um cristão, como que é ser um filho de Deus, como que os príncipes eles andam. Em terceiro lugar, pastoreio individual, o amigo íntimo, ou contato 1 a 1 com o seu líder, com o que você tiver sobre a sua cabeça. Você precisa desses 3 pontos para você começar a viver. E eu garanto, se a gente renovar a nossa mente dia após dia, nós vamos ser transformados e vamos experimentar cada vez mais a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. E você vai chegar no ponto que você vai dizer: eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Eu nunca estive tão feliz como eu estou hoje. Jesus foi o homem mais ungido de alegria da terra, da existência. Por quê? Porque ele vivia 100% da vontade de Deus. Ele era a pessoa mais feliz que você pode imaginar, uma pessoa mais satisfeita, a pessoa mais contente. Não tinha nada que abalava Jesus. E a palavra de Deus nos garante a mesma coisa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso é viver a palavra de Deus, ser inabalável, mesmo com injustiça, mesmo com crítica, mesmo com pessoas falando mal de você, te xingando, inabalável na presença de Deus.